Quase todas as pessoas pensam que o arrebatamento está perto e que pode acontecer a qualquer momento. Isso está errado. Existe uma sequência de coisas que tem que acontecer e que levam certo tempo para cada uma acontecer. Vai acontecer 4 fases até o arrebatamento, que exigem um tempo para ser cumprida. Por isso a volta de Jesus não está perto. Vamos ver quais são essas fases que acontecem antes do arrebatamento. Depois vamos ver a contagem de tempo de Deus. Primeira fase. O Evangelho tem que ser pregado no mundo todo. Em 2021, existem países islâmicos, budistas, que a pregação está fraca ainda. Existe a Índia, que segue o hinduísmo, que a pregação também está fraca. Imagino 100 anos depois de 2021 para o Evangelho ser bem pregado no mundo todo. Acompanhe as estatísticas de pregação das missões para saber como anda a evangelização no mundo. Depois que o Evangelho for bem pregado no mundo todo, vem a segunda fase. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus capítulo 24, verso 14. O princípio de dores que está escrito em Mateus 24. Vai acontecer fome, epidemias, guerras e terremotos. As 4 coisas juntas ao mesmo tempo, em vários lugares do mundo. Eu imagino de 30 a 50 anos nessa fase. Vai existir uma guerra do norte contra o sul, escrita no livro de Daniel. O anticristo é um governante sucessor do norte e domina o mundo todo. As passagens são essas que estão aí na tela. Apocalipse também fala sobre isso. Está escrito em Apocalipse capítulo 6, verso 8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome e com peste, e com as feras da terra. Terceira fase. O mundo vai ser dividido em 10 blocos. Os países vão se unir na economia e vão formar blocos. E o mundo vai ser dividido em 10 blocos. Por exemplo, América do Sul vai ser um bloco, América do Norte outro bloco, Europa outro bloco. E o mundo vai ser dividido em 10 blocos no tempo do Anticristo. Cada bloco vai ter um presidente, e o anticristo vai ser o governante do mundo todo. A passagem que fala sobre isso é Apocalipse capítulo 17, versos 12 e 13. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. 4ª fase. Perseguição aos cristãos verdadeiros no mundo todo. O mundo todo vai adorar o anticristo quando ele aparecer. Os cristãos fracos vão ficar do lado do anticristo também. Os cristãos verdadeiros vão pregar contra o anticristo e vão ser perseguidos. Os cristãos verdadeiros serão enganados e traídos pelos cristãos fracos e serão entregues para serem presos. Essa vai ser a última luta da igreja na terra. Os cristãos verdadeiros que estão no mundo todo vão ser perseguidos pelas pessoas do mundo todo, pelo anticristo
e pelos cristãos fracos que apoiam o anticristo. O anticristo vai destruir os meios de comunicação e as igrejas dos cristãos que pregam contra ele. Depois disso vem o arrebatamento. Primeira passagem que fala sobre isso. Apocalipse capítulo 13, verso 8 e 9. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Outra passagem, Daniel capítulo 12, verso 7. E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Outra passagem, Apocalipse capítulo 13, verso 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E foi-lhe dado poder sobre toda a tribo e língua e nação. Daniel capítulo 11, versos 32 a 35. Mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada, e pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo roubo, por muitos dias. E caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro. Mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E alguns dos entendidos cairão, para serem provados e purificados e embranquecidos até ao fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado. Mateus, capítulo 24, verso 9 e 10. Então vão entregar vocês para serdes atormentados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as pessoas por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e se trairão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Lucas capítulo 21, versos 12 a 17. Mas antes de todas estas coisas lançarão mão de vós, e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como haveis de responder. Porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais, e irmãos, e parentes, e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Então vai ter uma fase de perseguição no mundo inteiro contra os cristãos verdadeiros, depois que for formados 10 blocos no tempo do anticristo. Quinta fase, o Apocalipse com as pragas. Deus manda as pragas que estão no Apocalipse sobre o povo, porque rejeitaram a sua palavra e preferiram adorar o anticristo. As passagens estão aí na tela. Deus vai usar o anticristo para oprimir o povo do mundo todo, como castigo pelo povo desprezar a sua palavra e adorar o anticristo. Apocalipse capítulo 16, verso 10. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. Então o povo do mundo todo vai desprezar a pregação do Evangelho, vai estar vivendo em grande pecado,
O Evangelho vai avisar que viria um anticristo logo. Quando o anticristo veio, o povo recebeu ele com adoração. E uma das pragas que Deus mandou foi sobre o trono do anticristo, para que o reino dele ficasse tenebroso e o povo sofresse a tal ponto que mordesse as suas próprias línguas de dor. Então nós vemos aqui que Deus vai usar o anticristo como uma ferramenta para castigar o povo, por o povo ter desprezado a palavra dele e ter adorado o anticristo. Veja que a partir de 2021 existem 4 fases até o arrebatamento, que levam um certo tempo para ser cumprida. Eu imagino mais ou menos uns 150 anos. Depois mais 50 anos de Apocalipse, que vai ser o anticristo presente com as pragas de Deus, até o dia que Jesus voltar. Agora vamos ver a contagem de tempo de Deus. Deus entregou para os judeus toda a sua contagem de tempo. E ele faz as coisas dentro desse padrão que ele estabeleceu. O primeiro tipo de contagem é o 7º tempo de descanso. Aqui dentro desse padrão existe o 7º dia de descanso, o 7º ano de descanso e o 7º milênio de descanso. O segundo padrão de contagem que Deus estabeleceu foi o ano de jubileu. E o terceiro padrão são as 7 festas que Deus falou para Moisés que era para o povo fazer. Deus vai agir no tempo do Apocalipse dentro desses padrões de contagem de tempo que ele estabeleceu. Estamos em 2021. No calendário judaico estamos no ano 5781, que é a contagem que os judeus fizeram desde Adão. Existe também o calendário que Deus tem no céu sobre essa terra. Esse calendário está bem próximo do calendário judaico, mas não estão sincronizados os dois. Existe uma pequena diferença de anos. O calendário que Deus tem no céu sobre essa terra, só Ele conhece a contagem. Nem os anjos sabem a contagem, porque Jesus disse que os anjos não sabem o dia da volta dele. Os judeus têm 2 calendários hoje. O religioso, com o ano começando no nosso março, e o civil, com o ano começando no nosso setembro. O calendário judaico bíblico começa no nosso março. Deus falou para Moisés, antes da saída do Egito, que aquele mês seria o primeiro mês do ano, e que no dia 14 deveriam comer a Páscoa. A passagem está em Êxodo, capítulo 12, versos 2, 3 e 6. Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Então você pode ver aqui que no momento que eles iam sair do Egito, Deus fez uma mudança na contagem de tempo deles. E falou que aquele seria o primeiro mês do ano. Aí está o calendário judaico. Existem 3 festas que acontecem entre o nosso março e o nosso abril, que é a Páscoa, Pães Asmos e as Primícias. Depois, no nosso maio ou junho, tem a festa de Pentecostes. Depois, no nosso setembro, outubro, tem as outras 3 festas. Festa de trombetas, de expiação e de tabernáculos.
Agora vamos ver os padrões de contagem de tempo que Deus estabeleceu. O sétimo tempo de descanso. Deus estabeleceu o sétimo tempo como um tempo de descanso e para ser o seu tempo. Deus estabeleceu 3 períodos de descanso. O sétimo dia de descanso, que é o sábado. O sétimo ano de descanso, que é o ano sabático. E o sétimo milênio de descanso, que nós chamamos de milênio. Vamos ver agora o sétimo dia de descanso. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no sétimo. A passagem está em Gênesis capítulo 2, verso 3. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Deus falou para os judeus trabalharem 6 dias e descansar no sétimo. A passagem está em Êxodo, capítulo 20, versos 9 a 11. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. O sétimo ano de descanso, que é o ano sabático. Deus falou para os judeus plantarem na terra por 6 anos e não plantar no sétimo ano, porque a terra descansaria no sétimo ano. Deus falou que a colheita do 6º ano seria tão grande que eles comeriam no 7º ano e no 1º ano, quando estariam plantando para comer no 2º ano. Eles ganharam 1 ano de férias da plantação. A passagem está em Levítico, capítulo 25, versos 2 a 4. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra descansará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, ao 7º ano, haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Outra passagem, Levítico capítulo 25, versos 20 e 21. E se disserdes: Que comeremos no ano 7º? Eis que não havemos de semear nem fazer a nossa colheita. Então eu mandarei a minha bênção sobre vós no ano 6º, para que dê fruto por 3 anos. Outra passagem que fala sobre isso é Êxodo, capítulo 23, versos 10 e 11. O 7º milênio de descanso. O homem vai ter 7.000 anos na terra, representando os 7 dias de criação. O apóstolo Pedro falou que cada dia é 1.000 anos. A passagem está em 2 Pedro, capítulo 3, verso 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia. O Apocalipse fala que quando Jesus volta, ele prende o diabo no abismo por 1.000 anos, e a terra fica 1.000 anos em paz. Esses 1.000 anos de paz é o 7º tempo. A passagem está em Apocalipse, capítulo 20, versos 1 a 3. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente,
que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Esse período de 1000 anos é o 7º tempo. É o milênio sabático de descanso. É o tempo de Deus na terra, em que a humanidade vai descansar do diabo e do sofrimento. O tempo do pecado livre e do diabo solto é 6.000 anos, que são os 6 dias de trabalho. O ano 6.000 do calendário que Deus tem sobre essa terra é o último ano do período de 6.000 anos. Jesus vem nesse ano para vencer o diabo e o anticristo, para começar em 6.001 o primeiro ano do 7º período de 1000 anos. Deus leva tão a sério o ano sabático que deu um castigo no povo de Israel por não cumprir o ano sabático, deixando a terra descansar. Deus já tinha avisado para Moisés que se o povo não guardasse o ano sabático, eles receberiam castigo de perder a guerra para os seus inimigos e ir como escravos para a terra dos seus inimigos, para a terra de Israel descansar. Israel no tempo de Jeremias estava servindo outros deuses, e o povo já estava trabalhando há 70 anos sabáticos, que são 490 anos, sem deixar a terra descansar. Deus usou a Babilônia para levar eles como escravos e ficaram 70 anos escravos da Babilônia, para aprender a obedecer. E a terra de Israel ficou deserta e descansou 70 anos sabáticos, que eles não deixaram descansar. A passagem que Deus fala para Moisés que isso aconteceria está em Levítico capítulo 26, versos 34 e 35. Então a terra folgará no seu sábado, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. Então Deus já avisou para Moisés que se eles não guardassem o ano sabático, que eles iriam como escravos para a terra dos inimigos deles. Quando terminou os 70 anos de escravidão na Babilônia, Deus usou a Pérsia para vencer a Babilônia na guerra e libertar Israel. O ano de jubileu. O ano de jubileu é um ano que Deus marcou a cada 50 anos para fazer restaurações na vida do povo. Se a pessoa perdesse a sua terra, ela teria ela de volta no ano jubileu. Se fosse escrava, seria livre. Deus falou para os judeus que eles deveriam contar 7 anos sabáticos. E o ano número 50 é o ano jubileu. 7 anos sabáticos igual a 49 anos. E o ano número 50 é o ano de jubileu. Levítico capítulo 25, verso 8. Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Deus falou para fazer um aviso em todo Israel com trombetas, no ano 49, no dia da festa da expiação, onde o povo recebe o perdão para começar o período do ano de jubileu.
A passagem está em Levítico capítulo 25, versos 9 e 10. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu no dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. E santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra, a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e tornareis cada um a sua família. O ano de jubileu começa no dia da festa da expiação do ano 49, no 7º mês, no dia 10. Ele é um período que dura todo o resto do ano 49 e todo o ano 50 inteiro, até o último dia dele, sendo 1 ano e 5 meses mais ou menos. Quando termina o último mês do ano 50, começa o primeiro mês do primeiro ano do ciclo de mais 50 anos. Na festa da expiação, o povo é perdoado e começa o período do ano de jubileu, onde acontece várias restaurações na vida das pessoas. Deus fez 4 grandes restaurações na vida do povo em anos de jubileu, e por isso sabemos a sequência dele para saber quais são os próximos. Uma restauração na igreja em 1517 e 3 restaurações de terra em Israel em 1917, 1967 e 2017. Ano de jubileu de 1517. O período é de março de 1517 a março de 1518, porque o calendário judaico começa no nosso março. Em 31 de outubro de 1517, Lutero pregou as 95 teses na porta da igreja. A igreja começou no dia de Pentecostes e sempre existiu, mas era um grupo pequeno na Idade Média. Veio vários reformadores antes e depois de Lutero, que fizeram restaurações na igreja. Lutero foi usado por Deus no ano de jubileu para dar um grande passo no processo de restauração da igreja. Ano de jubileu de 1917. Março de 1917 a março de 1918. Terminou a Primeira Guerra Mundial com a queda de 4 impérios: russo, austríaco, alemão e otomano. Deus usou o Reino Unido, que são os britânicos, para vencer o Império Otomano, que dominava as terras de Israel há 400 anos e não deixava os judeus serem donos das terras em Israel. O Reino Unido permitiu os judeus começarem a comprar as terras de Israel. O documento que permitiu os judeus comprarem as terras de Israel chama Declaração Balfour, feito em 2 de novembro de 1917. Foi uma restauração de terra para os judeus em ano de jubileu. Ano jubileu de 1967. Março de 1967 a março de 1968. Aconteceu a Guerra dos 6 Dias, em junho de 1967. Israel recuperou Jerusalém, que estava na mão dos árabes. Jerusalém é a cidade mais importante de Israel. É a sua capital. É a única cidade do mundo que Deus fala que é a cidade dele. Vários países árabes atacaram Israel. Tinham o exército e maquinário o dobro de Israel. O que aconteceu ali foi que Deus instigou os árabes para atacar Israel, para ele mesmo vencer a guerra
e devolver Jerusalém para os judeus no ano de jubileu. Os judeus lutaram 6 dias e descansaram no 7º dia. Isso foi uma marca que Deus deixou da ação dele, vencendo a guerra pelos judeus. Tem documentários sobre a Guerra dos 6 Dias, e os árabes deixavam os equipamentos tudo para trás e fugia, ou se entregava. Deus venceu a guerra de forma relâmpago em 6 dias, sendo que o exército inimigo era o dobro, e Israel descansou no 7º dia, como uma marca da ação dele. A recuperação de Jerusalém, 50 anos depois de 1917, foi outra restauração de terra em Israel em ano de jubileu. E os judeus perderam Jerusalém no ano 70, quando os romanos vieram e destruíram tudo. Levaram eles como escravo para outros países. E eles recuperaram Jerusalém de novo em 1967. E nesse momento ele voltou a ser igual ao Israel bíblico. Israel com a capital de Jerusalém. Então essa é uma data marcada do começo do tempo do fim. Que Israel voltou a ser o Israel bíblico, tendo Jerusalém como sua capital. Ano jubileu de 2017. Março de 2017 a março de 2018. Israel não ficou com a posse do Monte do Templo em Jerusalém na Guerra dos 6 Dias. Ele foi deixado em posse do país Jordânia, por causa da mesquita muçulmana que fica ali. Ficou soldados árabes sobre o Monte do Templo com armas protegendo a mesquita por mais 50 anos. No ano jubileu em 2017, os judeus recuperaram a posse do Monte do Templo de forma diplomática, e agora fica soldados judeus ali em cima do Monte do Templo. Isso foi outra restauração de terra para os judeus em ano de jubileu, 50 anos depois da recuperação de Jerusalém. Deus fez 3 restaurações de terra em Israel em espaços de 50 anos. Isso dá certeza que essa é a sequência certa do ano de jubileu no calendário de Deus. É só continuar contando 50 anos para saber quais são os próximos anos de jubileu. Existem 2 grandes restaurações no ano de jubileu. Primeiro é a restauração da terra. Se a pessoa vendia suas terras, ela voltava a ser dona dela no ano de jubileu. O valor da venda era conforme o tempo em que a pessoa seria dona. No ano jubileu, a terra voltava para quem vendeu. A passagem está em Levítico, capítulo 25, versos 8 a 17, versos 25 a 28. Segunda restauração que acontece no ano de jubileu é a restauração na vida das pessoas. A pessoa vendida à escravidão por dívida era livre. A passagem está em Levítico, capítulo 25, versos 39 a 41, versos 47 a 55. Deus tem um calendário sobre essa terra. No calendário dele, o ano 6000 é o grande ano de jubileu dessa terra, onde ele restaura tudo e começa o 7º período de 1000 anos desse mundo. Nesse momento, ele vence o anticristo e o diabo, ele termina o tempo de grande pecado no mundo, todos no mundo se tornam servos fiéis a ele, as pessoas que serviram a ele nos 6000 anos, em que o diabo estava solto, recebem a vida eterna. Deus vai fazer 2 grandes restaurações no ano 6000 do seu calendário, sobre essa terra, no dia da volta de Jesus.
Primeiro é a restauração da terra para o mundo. Ele vai vencer o anticristo e o diabo e o mundo vai ficar em paz. As passagens estão aí na tela. Segundo, ele vai fazer restauração de terra para as pessoas que serviram a ele nos 6.000 anos. Acontece a primeira ressurreição e as pessoas que serviram a Deus nos 6.000 anos recebem a vida eterna e entram no céu. A passagem em Apocalipse, capítulo 20, versos 5 e 6. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1.000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1.000 anos. Segunda restauração que Deus faz em ano de jubileu é a restauração na vida das pessoas. Vamos ver agora a restauração na vida das pessoas para o mundo. O mundo não vai ter mais religiões falsas, nem viverá fazendo todo tipo de pecado, nem terá mais sofrimento. Todo mundo vai ver Jesus descendo sobre o Monte das Oliveiras e vai reconhecer ele como Filho de Deus e vai ser fiel a ele. As passagens estão aí na tela. Agora vamos ver a segunda restauração, que é a restauração de pessoas, para as pessoas que serviram a Deus nos 6.000 anos. As pessoas que serviam a Deus nos 6.000 anos vão ter a natureza pecadora retirada e recebem a santificação total e recebem um corpo celestial perfeito e entram no céu. A passagem está em Apocalipse, capítulo 20, versos 5 e 6. Que é a passagem da primeira ressurreição que eu já acabei de ler para vocês. O calendário judaico não está sincronizado com o calendário que Deus tem sobre essa terra. Dá para saber isso por causa do ano de jubileu. O ano 6.000 do calendário de Deus é o grande ano de jubileu da humanidade, onde Deus restaura tudo para começar o 7º tempo. Isso significa que os outros jubileus do calendário de Deus sempre caem em anos com final 50 ou final 100. 6.000, 5.950, 5.900, 5.850, 5.800. Isso significa que o calendário de Deus não está sincronizado com o calendário judaico, mas estão próximos. Uma outra forma de marcação de tempo são as 7 festas de Deus. Deus falou para Moisés que o povo deveria fazer todo ano 7 festas ou convocações santas. São dias que Deus marcou para ter um encontro com o povo. Jesus faz as coisas mais importantes que ele tem para fazer nos dias das festas, cumprindo cada uma delas. As festas mostram o dia do arrebatamento e da segunda vinda de Jesus. Primeira festa é a Páscoa. Os judeus matam um cordeiro para saírem do Egito. Jesus cumpriu essa festa, morrendo como o cordeiro para o perdão dos pecados. Segunda festa, pães asmos. Nesse dia os judeus comem pão sem fermento. O fermento na Bíblia significa pecado. Nesse dia Jesus ficou enterrado na sepultura. Ele é o pão sem fermento. Terceira festa, primícias. Esse dia é uma festa de colheita da cevada. Os judeus levam o primeiro ramo da colheita para Deus no templo. Nesse dia Jesus ressuscitou.
sendo o primeiro ressuscitado depois do sacrifício para o perdão dos pecados ter sido feito. Quarta festa, Pentecostes. É a festa da colheita do trigo. Deus falou para os judeus trazerem 2 pães com fermento. Nesse dia, Deus mandou o Espírito Santo fazendo a primeira colheita de pecadores salvos, entre judeus e gentios, que são os 2 pães com fermento. Quinta festa, trombetas. É uma festa de aviso. É uma festa de abertura. Nesse dia, os judeus tocam várias trombetas, avisando que vem 2 grandes festas. A festa do perdão e a festa que Deus está junto com o povo. No dia da festa de trombetas, Jesus vai fazer o arrebatamento da igreja e tira da terra os cristãos fiéis a ele. E isso é um aviso que logo ele vai vir. Sexta festa é a festa da expiação. Na festa da expiação, Deus usa o sumo sacerdote para fazer sacrifícios, para ser feito um concerto entre ele e o povo. E o povo pode festejar a festa dos tabernáculos junto com ele. Jesus volta no dia da festa da expiação, como sumo sacerdote, que vem fazer 2 concertos. Um concerto na terra e um concerto com as pessoas que serviram a ele nos 6.000 anos. Jesus faz 2 tipos de concertos nesse dia. O primeiro concerto é feito no mundo. Ele vence o anticristo e prende o diabo no abismo por 1000 anos e faz uma pregação em Jerusalém que todo mundo vai ver pela internet. Assim termina a era de 6.000 anos de grande pecado no mundo e a terra fica preparada para o tempo do governo de Deus, no 7º período de 1000 anos, que é a festa de tabernáculos no milênio. O segundo concerto que Jesus faz no dia da festa da expiação é o concerto feito com as pessoas que serviram a Deus nos 6.000 anos. Essas pessoas recebem o perdão e entram no céu. Isso é chamado de primeira ressurreição e acontece no momento da segunda vinda de Jesus. Sétima festa, tabernáculos. Deus tirou o povo do Egito e estava junto com eles no deserto, na coluna de nuvem de dia e na coluna de fogo de noite. Nessa festa, Jesus vai descer sobre o Monte das Oliveiras e vai estar junto com o povo em Jerusalém. Isso acontece no ano 6.000 do calendário de Deus. Aí estão as passagens que falam sobre as festas. Jesus cumpriu as 4 primeiras festas no dia exato. Isso significa que vai cumprir as 3 últimas também no dia exato. Por isso, nós sabemos que o arrebatamento vai acontecer em uma festa de trombetas e a volta dele vai acontecer no dia da festa da expiação. Vamos saber o tempo do arrebatamento pelo andamento das coisas que foi mostrado no começo desse estudo. Primeiro, o evangelho tem que ser pregado no mundo todo. Segundo, vai vir a fase de Mateus 24. Fome, epidemias, guerras e terremotos. As 4 coisas ao mesmo tempo acontecendo pelo mundo. Terceiro, os países vão se unir e vai existir 10 blocos. Quarto, os cristãos verdadeiros do mundo inteiro vão ser perseguidos. Então, depois que passar essas 4 fases,
depois que acontecer a perseguição contra os cristãos verdadeiros no mundo inteiro, que for destruído todos os recursos de pregação que eles têm, de meios de comunicação e de igreja, vem um arrebatamento no ano de jubileu, no dia da festa de trombetas. O anticristo é um homem com tempo de vida de 70 a 80 anos. Ele persegue os cristãos verdadeiros que no ano de jubileu são arrebatados. Vai passar 50 anos e no próximo ano de jubileu, o anticristo morre no momento em que vai estar cercando Jerusalém e cai as pragas do céu. A passagem está em Zacarias capítulo 14, verso 12. E esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá. Estando eles em pé, lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua lhes apodrecerá na sua boca. Então, nesse momento, o anticristo morre ali diante de Jerusalém. Outra passagem que mostra esse momento, Ezequiel capítulo 38, versos 22 e 23. E contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva. Fogo e enxofre farei chover sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei e me santificarei, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Pelo tempo de vida que o anticristo vai ter, em média de 70 a 80 anos, é certeza que o arrebatamento da igreja e a volta de Jesus acontecem em anos de jubileus seguidos. Porque ele persegue a igreja é arrebatada no ano de jubileu. O anticristo vai ficar aqui 50 anos junto com o povo, fazendo o povo sofrer e recebendo as pragas do Apocalipse. No próximo ano de jubileu seguido, é o ano da volta de Jesus. E o anticristo está vivo e vai morrer ali diante de Jerusalém. Quando estiver ali cercando Jerusalém, a carne dele vai apodrecer e ele vai cair morto no ano de jubileu, que é o ano da volta de Jesus. No calendário de Deus, vai ser os últimos 50 anos do pecado solto no mundo, de 5.950 a 6.000. Deus tira os cristãos verdadeiros da terra no arrebatamento para começar a mandar as pragas sobre o povo que adora o anticristo. O arrebatamento acontece em um ano de jubileu, na festa de trombetas, depois que o anticristo destruir todos os recursos dos cristãos verdadeiros, igrejas e meios de comunicação. Depois do arrebatamento, vai acontecer todas as pragas que estão no Apocalipse. E o anticristo fica aí castigando o povo. A volta de Jesus vai ser no próximo ano de jubileu, no dia da festa da expiação. No calendário de Deus, será no ano 6.000. Será o grande ano de jubileu da humanidade, onde Deus vai dar fim no tempo de pecado e maldade no mundo para começar o 7º milênio. Será o milênio sabático de descanso do sofrimento. Será o tempo de Deus na terra. Todos seguirão Jesus e a terra será um lugar de paz. Deus falou para o profeta Isaías, a profecia do capítulo 53, sobre o Messias, 700 anos antes dela se cumprir em Jesus. Veja que Deus faz as coisas sempre usando o padrão do número 7, e falou 700 anos antes de cumprir.
Deus estabeleceu um período de 700 anos de restauração na igreja, antes do arrebatamento. Só não sei dizer qual o ano de jubileu ele considera o começo desse período. Deus teve reformadores atuando em vários anos de jubileu no processo de restauração da igreja, na Idade Média. Em 1367, foi ano de jubileu. Quem estava atuando naquele momento foi John Wycliffe, que foi o primeiro reformador da igreja. Em 1417 e 1467, foi 2 anos de jubileu também, e quem estava atuando eram os seguidores de Wycliffe e os seguidores de John Hus. John Hus também foi um reformador da igreja. Em 1517, quem estava atuando foi Lutero, que também foi reformador da igreja. Se contarmos 700 anos depois de cada um desses reformadores, cai nos últimos anos de jubileu, antes do Apocalipse. Eu vejo aqui Deus estabelecendo um período de 700 anos de restauração da igreja antes do arrebatamento. Próximos anos de jubileu. Um desses anos de jubileu será o ano do arrebatamento e no outro seguido será a volta de Jesus. 1917. Os judeus voltam a comprar as terras de Israel. Uma restauração de terra no ano de jubileu. 1967. Judeus recuperaram Jerusalém na Guerra dos 6 Dias. Foi uma restauração de terra no ano de jubileu. 2017. Os judeus conseguiram a posse do Monte do Templo. Foi outra restauração de terra no ano de jubileu. Próximo ano de jubileu, 2067. Vai acontecer alguma restauração na igreja ou em Israel. 2117. Também vai acontecer alguma restauração na igreja ou em Israel. 2167. É um provável ano para acontecer o arrebatamento ou vai acontecer alguma restauração na igreja ou em Israel. 2217, outro ano de jubileu. Um provável ano ou para o arrebatamento ou para a volta de Jesus. E se o arrebatamento acontecer nesse ano, em 2267 acontece a volta de Jesus. No começo desse estudo, vimos que depois de 2021 vamos ter 4 fases até o arrebatamento, que levam mais ou menos 150 anos. 2017 foi ano de jubileu. Se a partir daí você contar mais ou menos 100 anos para o Evangelho terminar de ser pregado no mundo inteiro, o próximo jubileu é 2117. Depois do Evangelho ser pregado, você conta mais ou menos uns 50 anos da fase de Mateus 24, fome, peste, guerra e terremoto, nós chegamos no jubileu de 2167, que é um ano bem provável para acontecer o arrebatamento. Se não acontecer o arrebatamento, vai acontecer alguma restauração na igreja ou em Israel. Depois, o próximo jubileu é em 2217, que pode acontecer ou o arrebatamento ou a volta de Jesus. Se o arrebatamento acontecer nesse ano, a volta de Jesus acontece em 2267, que é ano de jubileu. Então você pode ver aqui que existem fases para ser cumprida. A volta de Jesus não está tão perto.
primeiro o evangelho tem que ser pregado no mundo inteiro. Isso vai demorar um tempo. Eu imagino mais ou menos 100 anos. Para chegar em cada tribo que está por aí pelo meio das florestas, pelo mundo inteiro. Florestas da China, florestas da Índia, florestas da Indonésia. São lugares onde não tem meio de comunicação. Vai ter que ir alguém de a pé ali pregar para o índio que está lá no meio da floresta. Então eu imagino pelo menos 100 anos nessa fase. Então nós vamos para o jubileu de 2117. Depois vem a fase de Mateus 24, que leva um tempo também. Imagino de 30 a 50 anos, acontecendo fome, peste, guerra e terremoto. O mundo vai se unir em 10 blocos e vai acontecer a perseguição contra os cristãos fiéis que estão pelo mundo inteiro. E vai ser destruído todo o poder dos cristãos, de meios de comunicação e fechadas igrejas. Depois que acontecer essa perseguição final contra os cristãos verdadeiros do mundo inteiro, no ano de jubileu, no dia da festa de trombetas, acontece o arrebatamento. Então, um possível ano para isso acontecer é 2167, que é ano de jubileu. Se não acontecer nesse ano, acontece no próximo jubileu, que é em 2217. Dali não vai passar o arrebatamento, porque essas fases têm um período para cada uma ser cumprida. Então, pelo andamento das coisas, como elas estiverem acontecendo, vocês já sabem quais são as fases que tem que acontecer. Vocês vão saber qual que é o jubileu que está próximo. Então, quem estiver vivendo nesse momento, pelo andamento das coisas, vai saber se o arrebatamento vai acontecer no jubileu de 2167 ou se vai ser em 2217. Acontecendo o arrebatamento, o próximo jubileu seguido é o jubileu da volta de Jesus. Eu vou deixar para vocês uma tabela com todos os anos sabáticos e todos os anos de jubileu, desde 1917, quando aconteceu a primeira restauração de terra em Israel, até a volta de Jesus. O ano religioso no calendário judaico começa no nosso março. Então é sempre de março de um ano a março do outro ano. Visita esse site. Lá tem vários estudos da Bíblia bem fiéis ao texto, com bastante passagens de prova do que está sendo falado. Tem bastante evangelismos prontos para você mandar o link para as pessoas. Tem bastante documentários da Bíblia para você aprender bastante sobre a história do cristianismo e sobre outras coisas da palavra de Deus. Por hoje é só, pessoal. Tchau!